Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bom, já faz um tempinho que nós estamos estudando o livro Eventos Finais, que é esse livro aqui. E nós já estamos chegando quase que no final desse livro. Ele tem 20 capítulos e hoje nós já vamos para o 17º capítulo. E caso você tenha perdido algum episódio ou caso você não tenha assistido essa série de estudos, eu aconselho muito você estar assistindo depois, porque os assuntos que nós estudamos aqui desse livro são de extrema importância para a nossa vida cristã. E hoje nós iremos falar sobre as 7 últimas pragas e os ímpios. No próximo estudo, nós falaremos sobre as 7 últimas pragas e os justos. Eu acredito que em algum momento você já tenha ouvido falar sobre essas pragas que o Apocalipse apresenta. Mas o que essas pragas realmente significam? Eu te peço para permanecer comigo até o final desse vídeo para juntos compreendermos esse assunto. Mas antes, já te peço para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora, antes de darmos início ao nosso estudo, eu te convido para juntos fazermos uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e muito obrigada por mais uma vez nos reunirmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê a Tua luz, nos dê o Teu entendimento para compreendermos essa mensagem. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Durante essa série de estudos, nós vimos vários acontecimentos que ocorrerão antes da volta de Jesus a essa terra. Nos últimos vídeos, por exemplo, nós vimos ali sobre a sacudidura, vimos também sobre a chuva serôdia, o alto clamor, e nós vimos que o alto clamor é o último convite de Cristo à humanidade, e por meio então desse alto clamor, toda a humanidade terá a oportunidade de se decidir ou não ao lado de Jesus Cristo. Então ocorrerá uma separação na humanidade. De um lado estarão aqueles, que aceitaram a Jesus Cristo, que entregaram sua vida a Ele, e eles então receberão o selo de Deus, o selo do Senhor, e do outro lado estarão aqueles que rejeitaram a graça de Jesus Cristo, e eles então receberão a marca da besta. Após então essa separação, como nós vimos no último vídeo, a porta da graça será fechada. Após a porta da graça ser fechada, ninguém mais pode mudar de lado. Todos os casos estarão decididos. E aí ocorrerá o tempo de angústia propriamente dito, e as 7 últimas pragas serão derramadas, mas elas serão derramadas apenas sobre os ímpios. Aqueles que receberam o selo de Deus, o povo do Senhor, não receberá as 7 últimas pragas. E então, nesse momento, a terra ela entrará em um completo caos, em uma terrível confusão. Será algo realmente assustador. E não haverá um período de intervalo até a volta de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse menciona 4 anjos segurando, detendo os 4 ventos da terra. Mas eles irão segurar, eles irão deter esses ventos até o povo de Deus ser selado. Após o selamento do povo de Deus, esses anjos então soltarão esses ventos, que em profecia significa guerras e conflitos. E é diante disso que o mundo de fato entrará em uma completa confusão. As 7 últimas pragas serão derramadas, mas como eu disse, apenas sobre os ímpios, e eles então irão perseguir o povo de Deus de forma terrível. E por quê? Porque eles dirão que a culpa das pragas estarem caindo, do mundo estar vivendo uma total confusão, é do povo de Deus, é do povo do Senhor. E é por isso então que eles começarão a perseguir os fiéis de Cristo. Hoje os anjos ainda estão retendo os ventos das contendas, porque a misericórdia de Deus ainda se estende sobre a humanidade. Porém, todo mundo, toda a humanidade será avisada sobre a condenação vindoura. Como nós vimos no último vídeo, uma hora a porta da graça irá se fechar. Aqui no livro vem nos dizendo: Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos dos desejos humanos, ficarão à solta todos os elementos de contenda. E aqui no livro continua nos dizendo que quando os anjos soltarem os ventos, haverá uma cena de luta, de guerras, que nenhuma caneta poderá descrever. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Ele enviou seu único filho a essa terra para morrer no meu e no seu lugar. E ele fez isso porque ele não conseguia imaginar a eternidade sem a nossa presença. Ele nos ama mais do que tudo e deseja de forma ardente nos ter por toda a eternidade. Porém, ele também é justiça e ele não pode deixar o pecado e suas consequências reinar para sempre.
Então ele colocará um fim definitivo nas obras de Satanás. Aqui no livro vem nos dizendo: o Senhor, Deus de Israel, executará juízos sobre os deuses deste mundo, como aconteceu com os deuses do Egito. Com fogo e inundações, pragas e terremotos, ele deteriorará o mundo. Todo o mal será destruído. E hoje nós temos a oportunidade e o livre-arbítrio de escolher amar a Deus ou não. Deus, ele não tem prazer na destruição do ímpio. Ele deseja que toda a humanidade seja salva. Precisamos entender que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Mas o fato é que aqueles que rejeitarem o caminho, a verdade e a vida serão destruídos juntamente com o pecado. Veja o que nos vem dizendo aqui. Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso não iria querer ver seus filhos sofrerem o castigo divino pelo fogo, enquanto tivesse o poder de livrá-los. Mas Deus, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor. Então, como eu disse, né? Deus, de fato, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, seria injusto ele permitir que o pecado, permitir que Satanás reine para sempre. Seria injusto ele permitir que aqueles que o amam, aqueles que querem viver de acordo com a sua vontade, continuem vivendo eternamente em meio a tanta crueldade que o pecado traz para a humanidade. Veja, o Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu cuidado especial seguirem o próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, ou depois de repetidas advertências, resolverem fazer a própria vontade, ele não encarregará seus anjos de impedirem os ataques decididos de Satanás. Ou seja, né, Deus não nos obriga a nada. Cada indivíduo é livre para fazer a sua escolha, ou aceitar o amor e a proteção de Jesus Cristo, ou então rejeitar essa proteção e ficando então nas mãos, né, do inimigo. Como nós vimos mais no início do vídeo, os anjos eles irão soltar os quatro ventos da terra e o mundo então ficará no controle de Satanás. E qual será o resultado disso? A Bíblia nos diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós já podemos ter uma leve imaginação de que Satanás ele fará coisas terríveis. E está em nossas mãos escolher de que lado nós iremos ficar. Aqui vem nos dizendo: o Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus for se afastando, a obra cruel de Satanás será realizada em terra e mar. Ou seja, antes da volta de Jesus, haverá um tempo de angústia que Daniel descreve como nunca visto antes na terra. E é interessante porque no passado nós temos um registro de 10 pragas que foram derramadas por Deus sobre o Egito para libertar o seu povo. E essas pragas têm um caráter semelhante às 7 últimas pragas que cairão também antes da volta de Jesus Cristo a essa terra. Mas não apenas um caráter semelhante, também um propósito semelhante, porque também tem como objetivo a libertação final do povo de Deus. E esse livro aqui, o Eventos Finais, vem trazendo essas 7 últimas pragas. A gente não vai estar lendo aqui todos os textos da Bíblia, né, que vem trazendo as pragas, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou estar deixando aqui, em cada momento que eu for citando as pragas, o texto bíblico para você estar conferindo depois. A primeira praga, ela se encontra lá em Apocalipse, né, no capítulo 16, versículo 2, e ele nos diz que essa primeira praga é úlceras malignas e perniciosas. A expressão úlceras usada aqui é a mesma expressão usada para Jó. Quando nós lemos ali a história de Jó, nós vemos ali que Deus ele permitiu Satanás tocar na pele de Jó, mas não tirasse a sua vida. E realmente ele ficou cheio de úlceras, foi algo terrível, e a Bíblia ainda diz que ele usava cacos para poder raspar a sua pele. Então realmente foi algo assustador. E o mesmo irá ocorrer quando essa primeira praga for derramada. Isso aqui é algo literal e não simbólico. A segunda praga, ela se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 3, onde nos diz que a água do mar se tornará em sangue e, consequentemente, todo animal marinho irá morrer. E mais uma vez eu repito, isso não é algo simbólico, mas é algo literal. De fato irá acontecer. A terceira praga, ela se encontra ali em Apocalipse, no capítulo 16, do verso 4 até o versículo 6. E ele nos diz que o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Então agora já não são mais as águas dos mares, mas também dos rios e das fontes das águas.
Então os ímpios, eles não terão água para beber. E ali no texto bíblico, descrevendo essa praga, nos mostra ali que o anjo ele diz que os ímpios eles são dignos de beber esse sangue, porque eles derramaram sangue inocente dos justos, dos santos e dos profetas. Uma alusão aos mártires, né, que foram mortos por ímpios injustamente. E lembrando que essa praga também é literal. Mas veja o que nos vem dizendo aqui. Essas pragas não são universais. Então elas são literais, mas não são universais. Caso contrário, os habitantes da terra seriam completamente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos nunca antes experimentados por mortais. E tem também um outro ponto que nos mostra que essas pragas não são universais. Por exemplo, a primeira praga nós vimos ali que são úlceras. E nós vimos também que apenas os que receberam a marca da besta, apenas os ímpios, receberão as pragas. Então, se todos os ímpios receberem as pragas, então será muito fácil perceber ali quem foi selado e quem recebeu a marca da besta. Porque se as pragas elas irão cair apenas quem recebeu a marca da besta, então aquele indivíduo que não recebeu a praga, que não tem úlceras, então obviamente ele vai perceber que ele foi selado. Só que a grande angústia, a angústia final, que eu já mencionei aqui que o povo de Deus irá enfrentar, é exatamente por não saberem se estão salvos ou não. Essa angústia, ela também é chamada de angústia de Jacó. E por quê? Porque quando nós lemos ali, né, a história de Jacó, nós vemos ali que ele passou uma noite inteira lutando com Deus até receber, né, até ter a certeza de que havia sido perdoado por Deus. Então nós vemos ali, né, no livro de Gênesis que foi uma noite de grande angústia para Jacó, e o povo de Deus passará pela mesma situação. Então, se as pragas elas fossem universais e o povo de Deus, né, que recebeu o selo, não recebem essas pragas, então não haveria o quê? Não haveria tempo de angústia, porque eles estariam cientes que foram selados, foram salvos e já estão perdoados por todos os seus pecados. Então, o indivíduo não receber a úlcera, não receber a primeira praga, não significa que ele está salvo, porque nem todos os ímpios terão essas úlceras. A quarta praga, ela se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 16, versos 8 e 9. E ele nos diz que o quarto anjo irá derramar a sua taça sobre o sol, e assim então os homens se queimarão com intenso calor. Ou seja, né, o sol irá aquecer muito mais que o normal, mas os homens eles não irão morrer. O texto continua dizendo que eles irão blasfemar contra Deus e não se arrependerão. E por quê? Porque a porta da graça já foi fechada, e se a porta da graça já foi fechada, significa que não haverá mais a atuação do Espírito Santo na vida dos ímpios. E é somente o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não tem atuação do Espírito Santo, então é impossível ter arrependimento e conversão. A quinta praga, ela se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 16, nos versos 10 e 11. E ele nos é dito que o quinto anjo, ele derrama sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se transforma em trevas. Agora veja, nós estamos caminhando mais e mais para o ecumenismo, que é a união aí de todas as igrejas. E para a maioria isso é algo maravilhoso. Só que seria maravilhoso se todos fossem fiéis à palavra de Deus. Seria maravilhoso se todos guardassem os mandamentos e princípios do Senhor. Só que não é bem assim que funciona. Hoje, infelizmente, o mundo cristão, o mundo religioso, tem guardado mandamentos estabelecidos por homens. O mundo cristão tem guardado, por exemplo, o domingo. Só que como nós vimos no vídeo sobre o selo de Deus e a marca da besta, eu apresentei ali um livro católico chamado Ciência e Religião, onde nos é dito ali por um padre que quem guarda o domingo está honrando Roma, está honrando o catolicismo, porque esse não é um dia bíblico. E lembrando, não sou eu que estou falando, mas foi um próprio padre que disse isso. O papado diz ter autorização de Deus, a autorização de Cristo para alterar a lei, para alterar os mandamentos, mas isso não é verdade. Então o ecumenismo é essa união de todas as igrejas, guardando mandamentos de homens e reverenciando o papado. E quando ali, né, eles estiverem unidos, pensando estar tudo bem, as 7 últimas pragas irão começar a cair. E eles então se questionarão o porquê daquilo, né? Eles pensarão, nós estamos todos unidos, estamos adorando, né, apenas um Deus, e por que Deus então está permitindo que essas pragas caiam sobre nós? E o texto então continua dizendo que eles remorderão as suas línguas
por causa da dor que as úlceras causarão. Mas o texto também continua dizendo que eles não se arrependerão. A sexta praga, ela se encontra em Apocalipse, no capítulo 16, a partir do versículo 12. E ele nos diz que essa praga, ela foi derramada sobre o rio Eufrates, cujas águas se secaram. Mas o que isso significa? Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, e em especial ali no livro de Daniel, nós encontramos a famosa e gloriosa Babilônia. E o rio Eufrates era o que dava vida para essa cidade. Ele passava ali por dentro de Babilônia. Só que em um determinado momento, o rei da Medo-Pérsia, Ciro, ele desviou esse rio e ele se secou. E então, após isso, Ciro invadiu Babilônia e essa cidade foi destruída. E esse secamento aqui do rio Eufrates, apresentado na sexta praga, é algo simbólico. Na verdade, significa que haverá uma sequidão espiritual. Eu acabei de comentar aqui sobre a Babilônia real lá do Antigo Testamento. Mas essa Babilônia que é apresentada no livro do Apocalipse é uma Babilônia mística. Então essa Babilônia, ela estará totalmente seca espiritualmente. Nós já vimos em vídeos passados que Babilônia significa confusão. E é exatamente isso que nós estamos vivendo no mundo cristão. Uma confusão espiritual, uma confusão de igrejas. Mas em meio a essa confusão existem ainda muitas pessoas sinceras ali no meio, de Babilônia mística, que são fiéis a Deus de acordo com a luz que receberam. Mas após o fechamento da porta da graça, não haverá mais nenhum servo de Deus em Babilônia. O próprio livro do Apocalipse convida a humanidade para sair de Babilônia. E quando então vinha a chuva serôdia, que produzirá o alto clamor, essas pessoas sinceras se afastarão, abandonarão Babilônia e se unirão ao povo de Deus. Por isso então que após o fechamento da porta da graça, não haverá mais nenhum servo de Deus no meio dessa confusão religiosa. O Apocalipse nos garante que Babilônia chegará ao fim, Babilônia irá cair. Então, da mesma forma que, como nós vimos lá no Antigo Testamento, o rio Eufrates ele foi secado para que o rei da Medo-Pérsia pudesse vir e derrotar Babilônia, o mesmo irá acontecer agora. As águas do rio Eufrates, de forma simbólica, se secarão, preparando o caminho para os reis que vêm do nascente do sol, como é citado aqui na sexta praga. E Cristo e os seus anjos são esses reis, que de fato voltarão em glória e majestade. E a sétima e última praga se encontra aqui em Apocalipse, no capítulo 16, a partir do versículo 17. E eu gostaria de ler com você apenas o versículo 17, que vem nos dizendo: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. A última praga foi derramada. E aí então se iniciam os eventos sobrenaturais que darão lugar à gloriosa volta de Jesus Cristo. A sétima praga vem descrevendo eventos como trovões, relâmpagos, terremotos e uma grande saraivada com pedras. Mas o texto termina dizendo que o povo irá blasfemar contra Deus e não se arrependerá. O sofrimento dos ímpios realmente será algo terrível, mas esse sofrimento ele não precisa ser seu. Deus não quer isso para você. E Ele coloca diante de você hoje a vida e a morte. E Ele te dá um conselho: escolha a vida. O fato é que muito em breve será travada a maior batalha espiritual de todos os tempos. Em breve, esse mundo de pecados entrará em uma terrível angústia. O livro aqui vem nos dizendo: a terra inteira se deslocará, elevando-se como as ondas do mar. Sua superfície se desfará, seus próprios fundamentos parecerão ceder, cadeias de montanhas afundarão, ilhas habitadas desaparecerão, os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma serão tragados pelas águas enfurecidas, as cidades da terra mais cheias de orgulho serão destruídas. Os palácios luxuosos em que os grandes homens do mundo esbanjaram suas riquezas, com a glorificação própria, desmoronarão diante de seus olhos. As paredes das prisões se romperão e o povo de Deus, que estiver retido em cativeiro por causa de sua fé, será liberto. E a pergunta que eu te faço é: de que lado você estará? Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Muito em breve, todos os habitantes da terra terão tomado um partido, ou a favor ou contra o governo do céu. E qual será a sua escolha? Você não precisa receber essas pragas que nós estudamos aqui hoje. Deus, Ele quer te guardar, te proteger, Ele quer te salvar. Aqui no Salmo 34, versículo 7 nos diz:
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A certeza que nós temos é que diante desse terrível conflito que está diante de nós, Deus irá a todo instante guardar e proteger o seu povo. E aqui nós chegamos no final de mais um vídeo, no final de mais um estudo, e eu espero que você tenha compreendido. Deixe aqui nos comentários aquilo que você achou do vídeo de hoje. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.